Olá, tudo bem? Me deem um retorno aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Tô vendo aqui Elane, Babi Fusari, Bia Furnari, Jaque. Sim, Inspirando Beleza falou que sim. Legal, hoje a gente vai falar sobre amor próprio e imagem de si. A relação entre o amor próprio e a autoimagem. Quem não me conhece, eu sou Elisa Guerra, sou psicóloga clínica e sou professora na Ecole nos cursos de Psicologia da Autoimagem, Metamorfose, ambos cursos online. E agora a gente está com o programa de autocuidado, alguns cursos de autocuidado agora para esse momento que a gente está passando, para a gente poder olhar para si. Então, vamos conversar hoje, tragam suas dúvidas sobre o amor próprio, sobre a imagem de si, a autoimagem. Então, eu vou começar a falar um pouquinho e aí vocês vão colocando as questões aí de vocês. Como que a gente identifica que tem amor próprio, né? Principalmente, né, num momento como esse, por que é tão importante falar de amor próprio também, no momento que a gente está passando nessa pandemia? Porque o amor próprio, ele principalmente aparece, né, quando realmente temos nesses momentos mais difíceis. Por quê? Porque ele vem dessa capacidade da gente se acolher, né, em situações difíceis, em situações onde também podemos sentir que a gente não vai dar conta, que a gente falhou ou errou. Então, o amor próprio, ele vem dessa capacidade da gente gostar de nós mesmos na nossa totalidade, né? Considerando tanto os nossos aspectos positivos quanto os negativos. Né? O amor próprio, por que ele também está tão relacionado com o autocuidado? Porque ele vem dessa capacidade nossa de nos cuidarmos, né? E o que significa também esse se cuidar? É você ser responsável pela sua vida, pelas suas escolhas, pela sua existência, né? Da forma como você vai se colocar no mundo, nas suas relações. Então, o amor próprio, ele também vem nesse sentido de estabelecer limites nas nossas relações, limites saudáveis. Ele vem do saber dizer não, da gente saber entender o que é cada momento, do que a gente precisa também em cada momento. Saber dizer sim também, né, para as coisas que a gente quer fazer, quer buscar, quer se desenvolver. Então, eu digo que o amor próprio, ele é um amor incondicional, né? Então, é por isso que essa capacidade de se amar, mesmo nos momentos difíceis, complicados, desafiadores. E qual que é a relação, então, né, desse amor próprio com a nossa autoimagem? O que é a nossa autoimagem? É o olhar que nós temos em relação a nós mesmos, né? A visão que temos sobre nós mesmos. E esse olhar, né, quando que ele vai trazer esse amor próprio? Quando nós temos essa capacidade de nos vermos de uma maneira real, principalmente, né? De, principalmente, saber quem a gente é e conseguir gostar de nós mesmos, né? Então, não tem amor próprio sem esse senso de realidade, sem uma visão de nós mesmos que seja realista, que seja autêntica. Se você se vê, por exemplo, de uma forma negativa, ou só vê as suas falhas, ou também se pune muito quando as coisas não dão certo, quando você não consegue agir da melhor maneira possível, você não tá se acolhendo, né? Você fica se martirizando ou muitas vezes até se vitimizando.
Então, por isso que quando a gente tem essa visão só negativa de nós mesmos, quando a gente também só vê a parte ruim e não entende também aquilo como um processo de desenvolvimento, a gente também nos falta esse amor próprio. Então, por isso que esse amor próprio é se responsabilizar por ser quem você é, né? Para entender que, olha, eu tenho essas falhas, eu tenho essas limitações, eu sou humana, eu erro e eu vou buscar melhorar isso, eu vou buscar me responsabilizar por esses erros, por essas dificuldades, por essas minhas falhas. E por outro lado também, né, o que é se ver de uma maneira realista? Não deixar de ver também as suas conquistas, os aspectos positivos, o quanto você também está se desenvolvendo. Então é ter esse olhar tanto para o lado bom, né, em relação a si mesmo, quanto para os aspectos mais negativos. Então, o amor próprio, ele também significa acolher os seus próprios sentimentos, né? Porque a gente tem uma cultura também onde parece que precisa ficar tudo bem o tempo todo, né? E é normal não estar tudo bem, principalmente no momento que a gente está vivenciando, né? Um momento de tantas incertezas. Então, esse amor próprio, ele também significa você acolher essa parte sua, né, a sua vulnerabilidade, sentimentos de dor, de tristeza, que muitas vezes nessa sociedade capitalista são são voltados para o consumo, né? A gente não pode sentir isso, a gente precisa consumir, fazer e passar por cima muitas vezes. Então esse amor próprio, ele também vem desse processo de falar, não, eu vou vivenciar esse sentimento, o que é esse sentimento, o que é essa emoção tá querendo me dizer. E também, claro, vivenciar os momentos bons de prazer, de alegria, de felicidade. Então, poder se acolher também nesses dois sentidos, né? Poder desfrutar de cada emoção, né? E utilizar essas emoções, utilizar esses sentimentos para o seu autoconhecimento, né? Porque eles estão te dizendo algo. A Kelly escreveu aqui, o julgamento que fazemos em nós mesmos. E isso por isso que ele está tão conectado em relação a essa autoimagem, né? Porque a partir dessa visão a gente vai se julgar de uma maneira positiva ou negativa. Então, a partir disso que a gente vai se avaliar de alguma forma. E aí esse amor próprio é nesse sentido de não fazer esse julgamento negativo, de simplesmente acolher quem você é, aquilo que você está sentindo. E também de se aceitar, né? De não procurar ser aquilo que você não é. Né? Entender quem você é e como que você vai se colocar no mundo, como que você vai se colocar na sua vida, nas suas relações, enfim, na sociedade, né? Esse amor próprio, ele também é muito importante na questão do perfeccionismo, que às vezes a gente também se cobra, né? Tem toda essa cultura dos padrões estéticos, das redes sociais, de uma obrigação de ser feliz, de estar sempre bem, do que é o belo, do que é o estar bem. Então, às vezes, a gente também, quando falta esse amor próprio, a gente fica preso nesse perfeccionismo, né? Então, esse amor próprio, ele também vem, né? E esse autocuidado em entender que você naquele momento é o melhor que você pode ser de acordo com as ferramentas que você tem, com as possibilidades que se apresentaram, né? A Kelly escreveu aqui, momento bem delicado que muitas pessoas estão descobrindo os fantasmas internos. Acho que não só internos, né, mas externos também, né, da própria sociedade em si, e aí também esse momento de reclusão, onde a gente parece que precisa rever tanto internamente as nossas questões, quanto que sociedade é essa que a gente vai querer, né, que a gente quer. Será que é isso que a gente quer pra gente? Então, acho que tem tanto, acho que nunca tá separado, né, o interno do externo também. Um influencia muito no outro, e acho que esse amor próprio, ele também nos protege de algumas coisas, né, que às vezes do externo não nos ajudam, né? Então, acho que é importante a gente entender também que
Porque muitas vezes esse amor próprio ele é colocado como um egoísmo, né? Ou ter autoestima, ou você se priorizar. E na verdade não, na verdade é você também entender que efeitos que essa sociedade tem em relação a você, né? O que ela tá te causando e como que você se cuida em relação a isso e como que você também se coloca fora e luta para que as coisas sejam diferentes. Então, acho que o interno e o externo ele tá sempre em relação, né? É... E aí, nessa questão que eu estava falando do perfeccionismo, se perde uma coisa quando a gente constrói esse amor próprio, quando a gente se fortalece, em não se comparar com o outro, porque no fundo tem uma cultura também das redes, né, dessa comparação, de ver o outro e aí achar que o outro tá sempre melhor, né, essas imagens ali muito idealizadas, né, imagens que não são reais, né, que são fantasias, né, onde parece que tá tudo lindo, maravilhoso, e aí a gente fica olhando para nossa própria vida e achando que nossa vida é horrorosa, não é valiosa, não é boa o bastante. Então esse amor próprio ele também vem nesse sentido pra gente não ficar à mercê desses padrões. Kelly, como podemos auxiliar nossos clientes nesse momento? Então, principalmente com essa questão que eu tava te falando, desse autocuidado, né? Desse acolhimento, do entender que tá tudo bem em não estar bem nesse momento, que tá tudo bem em não ser tão produtivo, que tá tudo bem em sofrer, né? Porque é um momento muito difícil. Então, é esse tipo de auxílio e trabalhar com essas questões de autocuidado, de autoimagem. Né? Essas aulas que eu criei para esse momento, a gente vai ter uma agora sexta-feira, que é sobre o autocuidado e principalmente falando dessa questão do isolamento, dessa capacidade de estar só, de estar sozinho, porque às vezes a questão nem é estar sozinha na sua casa, né, no seu espaço. Você pode até estar com outras pessoas, mas vem esse sentimento de estar só. Então, é esse acolhimento em torno de todos esses sentimentos, é esse cuidar de si, né, cuidar de você e cuidar do outro por consequência, né? Por que a gente tem falado tanto da questão do quanto que é importante o isolamento, né? Porque você tá cuidando não só de você se protegendo, mas você tá cuidando do outro também. Então, é com esse autocuidado. Então, essa questão do amor próprio, né? Gostar de si exatamente como você é. Eu falo que é sentir-se bem na própria pele, né? Sentir-se bem sendo quem você é. E de onde que vem, então, essa visão, né? Isso que eu tava falando dessa imagem de si mesmo, dessa autoimagem. Ela vem principalmente das nossas primeiras relações. E aí, por isso que também é tão importante essa questão da relação consigo mesmo, da relação com o outro. Tá sempre uma é sempre reflexo da outra. E aí, deu uma travadinha aqui na conexão, voltou. Essas primeiras relações, elas são o primeiro olhar que a gente recebe do outro ali, de quem cuidou de nós, da nossa mãe, pai, avó, né? Quem que fez esse papel de cuidar? Então, é um primeiro olhar que a gente recebe. E se esse primeiro olhar ele for genuinamente amoroso, se essa pessoa tiver uma capacidade de olhar para nós entendendo que nós somos um serzinho ali singular, né? Se essa pessoa não quiser, nesse primeiro momento, que sejamos como ela, né? Se ela entender que tem um ser ali crescendo e se desenvolvendo, isso já garante muito, né? Ali que começa esse nosso amor próprio, através do desenvolvimento dessa singularidade, de um outro que tem esse olhar amoroso em relação a nós, né? De um outro que entende que nós somos únicos, né? E futuramente, então, vocês podem perguntar, então, mas quão difícil às vezes é, né, você receber isso? Então, o que eu faço, né? Como que eu posso trabalhar esse amor próprio? Então, como eu te respondi, Kelly, com esse autocuidado, com esse processo de autoconhecimento. Então, poder se conhecer e sentir prazer com isso, né?
Me lembra muito uma frase do Caetano que é: cada um sabe a dor, a delícia de ser o que se é. Então, isso que eu estava falando, de poder acolher tanto a dor, o sofrimento, a tristeza, quanto as suas alegrias, os seus prazeres, né? É isso que é o autoconhecimento. Você conhecer as suas falhas, as suas limitações, e você também conhecer o que você tem de potencial, quais são as suas capacidades. Então, é esse trabalho. E também esse amor próprio, ele traz uma outra coisa que eu estava falando dessa questão das redes sociais, dos padrões estéticos, que a gente também para de buscar essa coisa de querer o tempo todo agradar o outro, né? E às vezes também lidar melhor com as críticas, né? Quando o outro nos faz uma crítica, a gente conseguir também entender o que aquilo nos cabe, ou o que não faz sentido e precisa ser descartado, porque daí tem os dois lados também. Tem tanto aquela pessoa que tá com uma autoimagem tão fragilizada, né, com uma estima tão baixa que quando vem uma crítica de fora, ela acredita que aquilo tudo, né, o que o outro está dizendo de negativo é exatamente ela. Por quê? Porque ela não se conhece. Né? E tem um outro lado também que é aquela arrogância, né? De que é aquela pessoa que vai se colocar acima. Então vem uma crítica e aí ela nada daquilo tem a ver com ela. Então por isso que é importante também nesse sentido para as nossas relações, né? Compreendendo quem você é, né? Às vezes chega uma crítica e você fala, pô, é verdade, realmente eu preciso melhorar essa questão para me relacionar melhor. E às vezes tem outras coisas que você fala, olha, isso daqui não faz sentido nenhum, essa pessoa está dizendo muito mais dela do que de mim. Então, é muito importante esse processo de se conhecer, né? E como então trabalhar neste amor próprio, neste processo, né, consigo mesmo? Principalmente trabalhando essa imagem de si, tendo esse autocuidado, compreendendo quais são as necessidades, né? Atualmente tem muita gente, muita oferta, né, de informação, de coisas, do que tem que ser feito, de cursos, de uma série de coisas. Eu acho que o mais importante é ser autêntico com você mesma, entender qual que é o seu momento, né? Será que realmente você está interessada nisso? Será que realmente isso vai ser positivo para você? Quais que são as suas necessidades nesse momento? Às vezes tem uma cobrança muito alta até por conta dessa incerteza em ser produtivo. Então, aceitar o seu momento, né? Poder se acolher. Se dar de alguma forma também esse carinho, esse amor, que muitas vezes é algo que a gente busca receber do outro, né? Busca o cuidado do outro porque você não se cuida, né? Então, coloca tudo isso na mão do outro. E existe uma confusão, como eu estava dizendo antes, como se esse se cuidar, esse se priorizar e esse se dar amor fosse um egoísmo. Mas, pelo contrário, quando você se dá esse amor, você também é capaz de oferecer isso para o outro. Você também é capaz de construir relações saudáveis, onde você entende que o outro não está ali pura e exclusivamente para suprir as suas expectativas. Kelly, entender meu propósito facilitou o que quero e de que forma vou ajudar o próximo. Sim, entender o que é importante para você e o que você pode oferecer também, né? O que você pode, o que você quer, qual que vai ser o seu caminho, do que você vai oferecer para o outro, para os seus clientes. Sim. Então, nessa questão que eu tava falando das relações ainda, de você, quando você se dá esse amor, você pode dar isso pro outro, você pode construir relações mais saudáveis, onde você não entende que a outra pessoa não tá ali para suprir e fazer exatamente o que você quer, no momento que você quer, né? Então, tira também um peso, muitas vezes, né, das relações. As relações ficam mais genuínas, mais fluidas também. Acho que possibilita um encontro maior. Né? Não ficar. E às vezes também o contrário, né? Você não fica também submetido às expectativas do outro. Então, é muito importante, sempre que eu tô falando de amor próprio, de autoestima,
fazer essa diferenciação, né, do narcisismo, porque às vezes as pessoas acham que não só o narcisismo, mas como o egoísmo, você gostar de si fosse um egoísmo, né? E na verdade são coisas bem diferentes. Quando a gente fala de narcisismo, a gente não está falando de amor próprio, a gente está falando, na verdade, de um apaixonamento por si mesmo. Então, essa pessoa, na verdade, ela não consegue ver o outro, ela não consegue reconhecer o outro, ela acha que ela não precisa do outro. E quando a gente está falando de amor próprio, a gente também não está falando de se bastar. Ah, eu me basto, eu não preciso de ninguém. Nós somos seres de relações, né? Então, na verdade, esse amor próprio, na verdade, é você se sentir completo consigo mesmo. E aí, quanto mais você tem essa capacidade, mais você consegue estabelecer uma relação saudável, né, de completude com o outro, porque daí você entende também, dentro desse olhar para si que eu estava falando, das suas limitações, das suas capacidades, você sabe aonde que é limitador para você e que o outro te completa de alguma maneira nessa parte, mas também que você também tem algo a oferecer. Então se estabelece essa troca. E você também não cria uma expectativa maior, né, de que o outro vai fazer algo maior do que é possível também. Então, por isso que há essa diferença. O amor próprio não é esse narcisismo ou esse egoísmo, né? O narcisista, ele tá preso nesse apaixonamento de si, a ponto de que ele nunca consegue ver o outro, se interessar pelo outro de fato, né? Quando a gente vê as nossas limitações, a gente tem esse interesse porque a gente sabe que aquilo que pode nos ajudar tá fora de nós, né? Então, acho que é bem importante compreender isso. E acho que esse momento é muito importante para esse olhar, né? Poder olhar para si, rever as suas relações também, rever como que você vai se colocar quando isso tudo passar de alguma forma. De novo, deu uma travadinha na conexão. Kelly, se interessar verdadeiramente pela outra pessoa, exato. E verdadeiramente por si, né? Porque às vezes a gente acha que, ó, vida, né? A vida não tá interessante, as coisas não estão interessantes. Mas até que ponto isso não é porque você tá preso numa imagem sua de que você é muito melhor do que você é e as coisas não são bem assim, você tem questões, limitações, ou também o quanto você não tá interessado por si mesmo, né? Então aí parece que nada mais é interessante. Então, esse processo de se achar interessante também é o de se fazer interessante, de se fazer interessada, tanto nas outras pessoas, nas relações, nas coisas que você pode buscar. Então, é isso mesmo, Kelly. Tá muito relacionado com isso. E acho que bem importante também que o amor próprio ele também nos faz consumir menos, né? Quando a gente não se ama, a gente tenta muitas vezes suprir carências com o consumo, né? Então, acho que é importante também nesse sentido de compreender quais que são as nossas reais necessidades, o que a gente realmente precisa, né? E aí nessa questão de como trabalhar, como oferecer isso para os clientes de vocês, a gente vai ter, já estamos com essas aulas que eu estou desenvolvendo de autocuidado, já foram 2 aulas, e aí sexta-feira agora, para quem se interessar, a gente vai ter uma próxima aula que vai ser sobre o autocuidado e principalmente sobre essa capacidade de estar só com você mesmo, de estar sozinho. Então fiquem ligadas aí. Provavelmente vai ser às 17 horas, é uma aula que vai ficar gravada, então, não consegui assistir no horário, dá para entrar depois, assistir. E aí a gente pode conversar um pouco mais sobre esses temas e também tem o curso de autoimagem, que daí é um curso mais longo, mas para esse momento específico a gente vai ter essa aula de autocuidado que vai falar sobre essa questão desse estar só, de estar com você mesmo, né? Ou de se sentir só. Às vezes você nem está fisicamente sozinho, mas você se sente só de alguma forma. Então a gente vai conversar sobre tudo isso, sobre este amor próprio, este autocuidado e a imagem de si. Ok? Bom, será que vocês têm mais questões, comentários aí?
Dúvidas? Bom, então para quem se interessar, a gente se vê nas próximas aulas de autocuidado e a próxima sexta-feira agora, ok? Beijo para vocês. Tchau, tchau.